Então, vamos à aula prática de depilação com fio egípcio. Para isso, a gente vai preparar o rosto da nossa cliente. A gente pode estar usando um lenço de papel ou um disquinho de algodão. E eu sempre aplico uma loção tônica no rosto da cliente para fazer asepsia, para tonificar a pele e vai me ajudar na hora da retirada dos pelos. Para cada região do rosto, dependendo da espessura do pelo que a gente tenha nessa região, a gente vai precisar mudar um pouquinho a espessura do nosso fio. Então, aqui eu vou usar uma linha de algodão, tá? E vou tirar aproximadamente 1 metro dessa linha e preparar ela na minha mão para começar a epilação, conforme nós vimos na outra aula. É importante sempre que a gente utilize luvas na hora da epilação, para não machucar os dedos, e nunca aperte muito a linha nos dedos também, para não ter perigo de machucar. Então, esse comprimento aqui já é o suficiente. Para essa linha, que ela tem uma espessura média, a gente pode retirar todos os pelos médios a longos. Pelos mais finos, nós vamos precisar de uma linha um pouquinho mais fina, e pelos mais longos ou pelos masculinos, nós vamos utilizar uma linha também de algodão, porém bem mais grossa. Um exemplo de linha, a gente pode usar a de fio pipa, a linha 10. Eu sempre tenho que ver que essa parte aqui, ó, onde fica esses nozinhos, quando eu abrir o meu dedo, eles vão correr. E é essa rosquinha aqui que corre que vai retirar os pelos. Então, eu sempre preciso vir ao contrário do pelo. Então, se os meus pelos estão pra cá, eu vou encostar e vou puxar ele ao contrário, tá? Sempre ao contrário. Então, vamos começar desse lado aqui. Para fazer a região próxima, a região das sobrancelhas, eu sempre vou ter como base essa parte da linha, sempre a parte da frente. Vou encostar ela na minha cliente e ela não vai movimentar mais. E eu vou abrir só a parte de cima, tá? Então, aqui eu tenho certeza que a minha linha não vai correr para dentro da sobrancelha e acabar retirando algum pelo que nós não queremos, tá? Quando tem algum pelinho que você quer encaixar dentro dessa linha e ele não tá vindo, a gente vem com ela ao contrário, encaixa, daí você retira. Vem ao contrário, encaixa, aí você retira. Então, sempre encosta, abre, sai. Encosta, abre, sai. Encosta, abre, sai. Sempre que encostar na cliente, a tua mãozinha de tesoura tem que estar fechada. Se a sua linha, após você correr, quando você fechar a mão, ela não volte com facilidade, é sinal que você tem que abrir mais a sua mão de apoio. Então, vamos lá. Sempre ao sentido contrário do pelo. Então, toda essa região aqui da testa, eu vou tirar de fora para dentro. Quando for essa região, eu tenho que virar ao contrário. O fio tem que se manter esticado, mas de uma forma que não arrebente e que não machuque os seus dedos. É importante sempre o seu conforto na hora da depilação. Então, aqui no lado direito do rosto da cliente, já está pronto, tá bem lisinho. É normal que fique um pouquinho vermelho logo após a aplicação, né? A retirada dos pelinhos, a aplicação com a linha. É normal que ele fique um pouquinho vermelho, mas ele fica por poucos minutos e depois já passa. Agora, vamos fazer a região aqui da bochecha. A mesma coisa. Então, como os pelos estão todos para baixo, na hora de retirar, eu vou vir de baixo para cima. Então, posiciono a minha linha, pressiono levemente na pele e passo, ó. Pressiona e passa. Então, ele vai saindo bastante pelugem. Nunca arraste a linha no rosto da tua cliente, senão ele pode cortar e machucar. Então, você sempre prende, abre,
prende e abre. Você só vai desencostar do rosto dela depois que toda essa correntinha aqui tiver corrido pelo rosto. Na região do queixo também, a gente vai analisar para ver a direção desse pelo, se ele tá para baixo, se ele tá para as laterais, e sempre vou tirar na região contrária. Então, aqui os pelos da nossa modelo, eles estão para baixo, então também vou tirar de baixo para cima, sempre ao contrário. Para retirar os pelos na parte inferior dos lábios, nós temos que travar a linha igual nós fazemos na região da sobrancelha. Então, agora vai inverter e a gente vai usar como base essa linha de baixo, ó. Então, eu vou prender ela aqui, ó, uso o dedão como apoio e vou passar a linha, que assim você tem certeza de que essa linha não vai subir para os lábios e não vai ter perigo de cortar a tua cliente, tá? Sempre se atentem a isso nessas regiões que são próximas ao lábio, que é uma região muito sensível. Se você não tomar cuidado, você pode cortar ela ou arrancar um pedacinho da pele. Para a região do buço, a gente sempre tem que pedir o auxílio da cliente, tá? Como que ela vai auxiliar? Ou ela vai colocar a língua dentro da região que você quer, aí você vai assinalando, colocando o dedinho em cima de onde você quer que ela coloque a língua, ou ela pode encher a boca de ar, assim, fazer como se fosse um balãozinho, para deixar bem esticadinho. A gente nunca pode tirar com o lábio, né, frouxinho, com o buço frouxinho do jeito que ele tá aqui. Ele sempre tem que estar esticadinho, porque senão ele enrosca, pode vir tirar um pouquinho do pelinho do nariz, ou tirar uma pelezinha da boca. Então, vamos lá. Então, eu vou começar por aqui, você sempre aponta onde você quer. E os pelinhos sempre vão estar mais para baixo, ou vão estar na transversal. Então, a gente também vai retirar na transversal. Aqui. E sempre retire um pouco mais devagar do que você tira no restante do rosto, tá? Não dá pra vir muito acelerado aqui, porque a gente precisa tomar muito cuidado. Então, não dá pra vir correndo. Tem que tirar com mais calma, um movimento mais lento. Prontinho, pode deixar soltinho. Aqui a gente consegue notar visivelmente a diferença de um lado para o outro. Então, aqui a gente tem um lado já límpido, tanto na parte inferior quanto na parte superior dos lábios, sem pelinhos. E agora a gente vai fazer o outro lado. Para fazer o outro lado, eu tenho que vir com a linha ao contrário, tá? Então, eu torço a mão e venho com ele ao contrário. Movimento curto. Nunca fazer um movimento longo, para você poder ter um domínio melhor da sua linha. Aqui. Então, os pelinhos estão para baixo, eu consigo vir com ele assim ou assim, sempre em X. Então, o buço e a região do queixo, a gente trabalha sempre em X, de fora para dentro, de baixo para cima. Esses pelinhos que vão se soltando, o ideal é que a gente não use nada molhado para limpá-los, tá? Então, a gente não deve utilizar lenço umedecido, nem algodão molhado.
nada úmido, senão eles vão grudar esses pelinhos na pele aqui e vai ser mais difícil de tirar, vai ficar incomodando ou coçando a sua cliente. Então, a gente sempre limpa com um algodão seco ou com um pincel desses de maquiagem ou um lenço de papel, um lencinho descartável. Prontinho, então aqui a gente já finalizou toda a região do queixo e buço. Agora, nós vamos para outro lado do rosto. Sempre deixe a cliente sempre reto para você, tá? Então, quando você for fazer esse lado, você vira o rostinho dela para essa lateral. Quando for fazer o outro lado, você vira para cá também. Você pode sempre fazer o trabalho numa cadeira, uma cadeira reclinável, ou numa maca, que é como eu estou fazendo aqui. Se você for fazer na maca, o ideal é que você fique em pé, ao lado da sua cliente, e consiga dar a volta, né, na maca, para facilitar a sua posição, ou você pode sentar em um mocho, sempre atrás da cliente, como eu estou fazendo aqui, que é a maneira que eu acho melhor para trabalhar, mas você pode trabalhar do lado dela, lado direito, lado esquerdo, se movimentar em volta. Então, agora, como a linha já ficou gasta, ela começa a arrebentar. Então, notem que eu consegui fazer quase o rosto todo dela com essa linha, apenas com 1 metro de linha. Mas como a gente tirou bastante pelinho, ele vai arrebentar por causa do movimento repetitivo que nós fizemos aqui dessa rosquinha que retira os pelos. Então, eu vou trocar a linha, corta sempre com a tesoura, não arrebenta com a mão, senão ele pode te machucar. Vou enrolar aqui várias vezes no dedo indicador, sem colocar força. Várias vezes no dedo polegar, sem aplicar força. Deixo um comprimento aproximado de 15 a 20 centímetros. E giro a outra mão para eu voltar à minha posição inicial. Voltei à posição inicial. Posso trabalhar novamente sem problemas. Essa região aqui da bochecha tem que sempre prender um pouco mais a linha. Tem casos que talvez você vai ter que diminuir a distância desse fio e tem casos que você vai ter que aumentar, soltar um pouquinho mais. Então, cada caso é um caso. Se você vê que tá ruim com o fio médio, solta mais. Se não ficou bom com o fio longo, fecha mais. Até você ver o comprimento ideal para que você possa atender. Essas pelugens bem pequenininhas, é normal enroscar um pouquinho o fio. Aí, quando ele enroscar, você já tira rapidamente do rosto, não termina de passar, porque senão ele vai arrebentar e vai machucar a tua cliente. E agora, aqui o outro ladinho da testa, mesma coisa, travo e abro. Travo e abro. A gente consegue fazer também um design de sobrancelha praticamente completo, somente com a linha. Porém, a gente precisa do auxílio total da cliente. Ela vai ter que isolar os fios dos cílios dela, vai ter que esticar bem a pálpebra. Então, você precisa de uma cliente que te ajude bastante nisso e treinar muito. Treinar bastante. Então, a linha é treino. Quanto mais você fizer, mais ágil e com mais destreza você vai conseguir atender. Lembrando que não tem contraindicação, todos os clientes podem fazer o procedimento, homem, mulher. A gente só não indica fazer o procedimento pessoas que estão com câncer de pele ou que tenham psoríase ou que estejam com algum tipo de erupção cutânea, algum tipo de alergia. Senão ele pode agravar mais
ou até mesmo machucar. Para fazer essa região aqui do meio da sobrancelha, essa divisão, a gente sempre vai colocar o fio em X. Então, você deixa o fio mais curtinho, coloca ele em X e trava ele aqui com o dedo, para que a toalhinha não ultrapasse o seu dedo e não corra o perigo dele descer aqui e acabar arrancando os cílios, tá? Então, sempre trava com o dedo, daí passa. E sempre em X. Então, aqui é a região que a gente começou a tirar, já tá passando já o vermelhinho da pele, a pele praticamente já não tá mais vermelha. Pra finalizar, eu sempre uso um pós-depilatório, pode ser um olhinho, um creme, ou um pós-depilatório líquido para ajudar a acalmar a pele, ou até mesmo uma água termal, que tem essa função calmante e antisséptica para a pele. Prontinho, rosto limpo, finalizado, busto limpo, finalizado, queixo limpo e finalizado, testa também e as bochechas. Só lembre de tomar cuidado sempre com essa região muito próxima à orelha, tá? Que é uma região que ele machuca bastante. Como a concentração de pelos é maior e o pelo é mais longo, o ideal é que a gente use uma linha um pouco mais grossa, como essa, que é uma linha de pipa, tá? O fio 10, que é o mesmo que nós usamos para pelos masculinos, ok? Finalizamos assim a nossa série de episódios sobre depilação com linha, depilação com fio egípcio. Até a próxima!